Olá, pessoal. Eu sou Evandro, dando sequência aqui na análise de dados com Excel. Bom, no vídeo anterior eu apenas fiz uma introdução sobre o que a gente ia falar. Nesse aqui, eu vou falar para vocês de como organizar uma base de dados ali no Excel e depois para que fique pronta para a gente fazer a análise. E para isso eu vou utilizar esse repositório de dados do Kaggle. Então, o site é esse, www.kaggle.com. Um repositório de dados bem interessante que possui muitos datasets, né, que são utilizados para quem está querendo fazer uma análise relacionada à ciência de dados, programação. Tem muita análise feita em Python, em R. Aqui a gente vai usar para pegar um conjunto de dados, né, e considerar ele no Excel. Vamos fazer análise com Excel. Bom, então vamos ali para o site. Você tem que fazer o cadastro, né? Faz o cadastro, o sign-in, ou então faz o registro, né? Aqui eu vou usar uma senha que eu já tenho. Bom, então depois que você entra no site, né? Tem aqui várias opções, né? Você pode ver que tem competições de análise de dados também, né? E aqui tem os datasets, os conjuntos de dados. É um site em inglês, mas você pode, com uma certa facilidade, observar aqui, né, os tipos de dados que você tem, né? Então, você tem análise relacionadas a supermercados, aqui tem reviews de filmes, né? Eu vou pegar esse aqui de Happiness, né, que é uma base de dados interessante, que mede índice de felicidade. Bom, mas você clicando num dataset específico, né, mostra aqui quem que colocou essa base, né? Pelo menos pode ser que a base ela foi também inserida de forma repetida, mas enfim, aqui você tem que foi colocada um ano atrás, né? Aqui, nesse caso, ela não tem uma descrição. Geralmente vem uma descrição aqui da base de dados, né? Mas aí você vê que tem alguns arquivos aqui, né, no formato CSV, que seriam assim, comma separated values, mas uma tradução livre aí seria colunas separadas por vírgula, tá? No fundo, valores estão separados por vírgula, mas você tem aqui o dataset, né, o conjunto de dados desde 2015 até 2019. E aí você consegue dar uma olhada já nessa base de dados, está dizendo aqui que tem 10 de 12 colunas mostradas aqui, eu posso colocar, selecionar todas para visualizar, né, uma visualização prévia. Então, nessa base de dados, está mostrando aqui que você tem um país, né, tem 158 valores únicos aqui, tem a região de qual é esse país, então tem aqui Canadá, América do Norte, e tem um ranking que ela está nesse índice de felicidade, né, o país, tem aqui um score mesmo, uma pontuação, né, aqui é um ranking, um ordenamento, mas aqui é uma pontuação, né? Eu vejo aqui já uma descrição já desse índice. Você tem ele indo de 2,84, que é muito ruim esse score de felicidade, até 7,59, que seria aí um índice maior que tem, pensar assim, nessa base de dados, né? Claro, ele poderia atingir valores maiores, mas que nesse ano específico, vamos ver o ano que está aqui, 2015, né? O máximo foi 7,59. E você tem aqui, né, esse que eu tinha falado do Canadá, tem uma pontuação muito boa aqui, né, 7,427. E aí você vê que ele está em quinto ali, né?
Então você tem esses aqui são, né, que esses índices estão maiores. Então você tem uma análise prévia já desse índice, né? Tem outras colunas que estão para cá, né? Então tem relação, dados sobre economia, sobre expectativa de vida. Então precisaria também assim ver a descrição dos dados, né? Porque também tenha uma descrição melhor de cada coluna, né? Generosidade e tal, liberdade, ver o que cada coluna significa mesmo, né? Aqui, talvez, né, você consegue pegar alguma outra informação, mas essa base aqui, ela não está com muita informação descrita aqui em cima, né? Nesse campo aqui. Tá? Mas aí então, bom, decidi, vou pegar esse 2015, poderia pegar algum outro, e aí eu posso fazer o download aqui, né? Clicando nessa ícone de download. Bom, então eu vou gravar aqui. Então é um arquivo CSV, mas você vê que ele veio aqui como 2015.xls. Bom, vou salvar, abrir ali na pasta, né? E se a gente quiser abrir ele, provavelmente não vai dar certo, que ele é no formato CSV, né? E aqui está dizendo que ele gravou como XLSX. Eu não entendo porque ele faz isso assim, sabe? Enfim, a primeiro momento você tenta abrir ali o arquivo, mas não dá, não corresponde à mesma extensão, né? Então eu não vou abrir desse jeito. No caso aqui eu vou trocar mesmo a extensão para CSV. Ele vai reclamar dizendo, olha, você está alterando, pode ficar inutilizável, né? Então eu vou colocar aqui dados 2015 CSV, happiness, né? Com felicidade. Bom, deixa dados 2015. E agora vocês viram aqui que mudou o ícone, né? Porque eu utilizo um programa aqui para abrir esses arquivos do tipo TXT. Ele é um arquivo do tipo TXT, ele pode abrir num bloco de notas, por exemplo. Eu posso vir aqui abrir ele num bloco de notas, né? Tava ali já. Ou num WordPad, né? Vou abrir aqui no bloco de notas, por exemplo. Então você vê que ele é um arquivo assim que tem vou aumentar um pouquinho, os valores, não é, separados por vírgula. Então cada vírgula é uma coluna. E aí os valores, né, seriam as variáveis, o que cada item aqui tem uma característica, né? Então essa primeira linha tem o país, tem a região e esses valores são separados por vírgula. Quando você tem um valor assim inteiro, né, 2, então ele está entre vírgula e está numa coluna. Quando você tem um valor com casas decimais, você tem o ponto, por exemplo, esse 7.561. Então você vê que tem vários valores ali e o ponto é a casa decimal, né? Então esse site, como ele está num padrão ali americano, né? Ele traz esse CSV nessa forma. No Brasil, no Excel em português, né? Esse arquivo ele tem aí o arquivo CSV é separado por ponto e vírgula para o Excel, para abrir no Excel, né? Para a gente entender esse arquivinho aqui no Excel, ele teria que estar separado por ponto e vírgula. Uma forma eu abrir ele no Excel mesmo, ele vai. Deixa eu abrir ele ali no Excel para vocês verem. Então eu posso vir aqui nesse arquivo, né, e abrir com o Excel. Você vai ver que vai ficar desconfigurado, ele vai ficar uma célula só, não é? Porque no Excel em português, para que dê certo de separar por colunas, ele tem que estar separado por ponto e vírgula. Então, nessa célula aqui, ó, A1, eu tenho todas as colunas separadas ali por vírgula, mas ele não separou, ficou tudo na mesma célula. Eu posso
tentar modificar isso, né, colocar de texto para coluna, mas esse texto para colunas ele consegue resolver às vezes, mas eu prefiro mudar isso lá no TXT, sabe? Às vezes quando você muda isso, pode ficar confuso, ele não abrir corretamente, principalmente as casas decimais. Bom, então uma forma aí no bloco de notas, se o arquivo for muito grande, utilize outro software, como aquele que eu uso, que é o Sublime Text. Mas aqui, então, eu posso substituir, né? Então, a estratégia eu poderia fazer o seguinte, procurar aqui a vírgula e substituir por ponto e vírgula. Substituir tudo. Bom, então aqui ele substituiu tudo. Acho que preciso ver se está correto aqui. Às vezes você tem várias linhas, né? Ele pode ter substituído mais do que uma linha. Bom, então ele substituiu aqui. Se eu abrir no Excel, agora já daria certo de abrir no Excel esse arquivo. O problema é que esses números, eles vão ser vistos ali no Excel como, não como números, mas sim como caracteres. E às vezes um número desse com um ponto assim ele pode sumir o ponto, entender que é a separação de milhar. Então também eu edito aqui, né, e substituo agora o ponto por vírgula. E com isso as casas decimais, né, eu estou querendo substituir as casas decimais. Substituir tudo, né, e então agora eu tenho aqui os valores separados por ponto e vírgula e os números com casas decimais tendo a vírgula como o indicador de casa decimal. Dessa forma já consegue abrir ali no Excel. Tá ok? Então eu vou salvar. E como a gente vai fazer análise no Excel, né? Então agora fecho aqui e eu consigo abrir esse arquivo com o Excel. Então, tenho agora os dados já no arquivo em Excel. E aí eu vejo que já separou cada coluna, né? Que tem o país, que é a região, o ranking do happiness. Aqui seria o score mesmo que recebeu, né? E depois tem algumas outras medidas, o desvio padrão, enfim, uma medida que teve desse score, acho que feito pela pesquisa, então a gente teria que acessar como que essa base de dados foi feita, como que foi obtido esse índice, né? Depois eu coloco para vocês mais detalhes, né, na referência, e detalhes sobre essas colunas. Então, para a gente, o que é interessante eu vou fazer uma análise estatística, né, descritiva, quero fazer medidas de estatísticas que envolvam variáveis numéricas e categóricas. Nesse caso aqui, eu tenho uma coluna que é o país. É como se fosse uma identidade, um ID, vamos pensar assim. E pelo número de países que tem aqui, pela sequência que tem aqui, não deve estar repetindo, tá? Então eu tenho 159 linhas, é uma base de dados bem pequena, né, comparada com as que tem lá. Então não deve estar tendo repetições aqui. Ou seja, essa coluna é uma coluna, é como se fosse um ID, uma identificação. Agora, essa coluna B, a região, a gente já pode fazer uma certa estatística nela, né? A gente vai fazer contagens, é uma variável categórica, ela possui algumas categorias, então nós vamos poder contar quantas de cada região que tem, assim por diante. Mas só tem uma variável categórica. A gente pode até pensar em fazer outra, né? Tem uma de ranking, que aí seria uma variável ordinal, vamos pensar assim, né? Porque ela tem o ranking, esse 1, 2, 3 aí,
ela colocou uma ordem, no fundo, a partir desse score, né, de felicidade. Então, o score maior aqui, então, ordenando essa coluna D pelo maior score, eu vou ter o ranking. Então, esse daqui é o topo, é o maior índice de felicidade aqui, né? E aí, então, eu tenho outras colunas, mas todas elas numa padronização, talvez, dos dados, porque você tem uma expectativa de vida, você tem essa parte de economia, a renda per capita, o PIB, né? E você tem acho que uma coluna que indica a liberdade, uma confiança, né? Essa confiança tem a ver com a corrupção no governo, então talvez é uma percepção ali da corrupção que você tem, né? Então também tem um índice. Pois então eu trago melhor para vocês o significado dessas colunas, ok? Mas então é isso. Agora sim, a base de dados está quase pronta para fazer análise. Então a gente vai precisar talvez mudar o nome das variáveis das colunas para ficar mais fácil. E também, muito importante, gravar, não é? Gravar esse arquivo na forma de arquivo em Excel, porque ele está arquivo CSV, que é aquele arquivo separado por vírgulas, que é o formato TXT. A gente quer, na verdade, que fique no formato XLSX, né, de Excel, porque assim eu vou conseguir fazer outras abas aqui, outras para fazer a análise, para fazer os gráficos, né? Eu vou fazendo outras abas. Se eu deixar no formato CSV e fizer todas as análises, eu perco depois, porque o formato CSV ele só vai permitir uma aba e não permite formatação alguma. Ele é um arquivo do tipo TXT mesmo. Então, muita atenção nisso, porque se você não gravar no formato XLSX, que é o formato do Excel, você pode perder o trabalho que você fez. Ok? Então é isso. Vamos para. No próximo vídeo eu vou descrever um pouquinho melhor essa base de dados, mudar o nome aqui dessas colunas, né, para ficar um pouquinho mais fácil para a gente, e depois iniciar as análises. Ok? Até mais então.